Recentemente terminei a leitura do livro Casos Europeus de Reencarnação, do pesquisador Ian Stevenson. Chamou-me a atenção o fato de que, em alguns casos, o intervalo entre a dessoma e a ressoma é muito pequeno, 2 ou 3 meses, por exemplo. Então, eu gostaria de saber se é realmente possível uma consciência dessomar e em 1 ou 2 meses ressomar. O senhor já teve a oportunidade de ler esse livro? Não, eu já vi os livros dele, mas tem muita coisa em reencarnação que a gente tem que ainda pesquisar. Primeira coisa, a pessoa ressomar 2 meses depois que ela morreu, pode acontecer sim. Mas veja, ela não nasceu. Presta atenção. Tem 9 meses de gestação. Tem que levar isso em consideração. Não é assim, não. Uma outra coisa, ainda não estudaram bem o processo, por exemplo, aquela mulher que tem 3 abortos em seguida, às vezes é a mesma consciência. Isso tudo tem que ver, a diferença entre um aborto e outro, como é que foi, tal. Uma outra coisa, ainda não estudaram, não chegaram à conclusão daquele meu teste, que eu acho que é o mais importante, de encontrar uma pessoa que tem as mesmas impressões digitais da vida anterior. Agora, para você, Argumentologia, página 11, item 2. Em pensamento realista, temos a pergunta: qual ação pode ser realizada oportunamente para checar a veracidade desta ideia? Poderia a verbetógrafa falar sobre sua teática com relação a esse ponto, que está associado ao princípio da descrença, e de que modo a verbetógrafa, após sua primeira experiência parapsíquica, julgou o fenômeno como real, em vez de ser uma autossugestão? Olha, aqui a gente não está colocando só em função de fenômeno parapsíquico, né? Mas, por exemplo, em relação ao fenômeno parapsíquico, a experiência que vai te dar essa tranquilidade para julgar o que é real e o que não é. Então, em relação por exemplo, a questão da projeção consciente, existem projeções de que eu já tive, de lucidez muito alta, que não tem como negar, eu não tenho como dizer não, isso aqui não é uma projeção. E tem aquelas que a gente fala que é semi-inconsciente, que a gente fica na dúvida. Então, a gente vai anotar e vai verificar com o tempo os resultados para chegar ao nível de lucidez ou de veracidade daquele experimento. A mesma coisa é um parapsiquismo. Há fenômenos que eles são totalmente autopersuasivos. Você vê, não tem dúvida. É como se eu estivesse aqui acordada, eu estou vendo alguma situação, eu estou vivenciando alguma situação. Então, essa não tem dúvida, como eu falei, vai depender do grau de lucidez. E aqueles que a lucidez não está tão grande assim, o ideal é você anotar e, com o tempo, você vai checar o que vai acontecer. Então, isso em relação ao parapsiquismo. Agora, em relação ao pensamento realista aqui, a ideia é o seguinte, é que uma das situações que a gente colocou aqui como autoassédio é o raciocínio errado. Então, a pessoa cria ficções sobre a realidade e começa a se assediar com isso, começa a ficar com monoideísmos. Então, ela cisma que alguma situação ela está sendo perseguida, ou cisma que alguém não gosta dela, ou cisma que estão passando a perna. Então, vale uma série de situações que possam acontecer. Então, isso, se você começa a treinar, que o ideal é que não tenha isso. Se você for desassediado, você vai estar cada vez mais raciocinando em função dos fatos e para fatos, e não em relação de suposições e ficções. Então, se a pessoa... Então, qual é a ideia? A gente fala primeiro o ideal. O raciocínio baseado em fatos e para fatos habilita identificar as elucubrações fantasiosas e, com isso, desconstruir as irracionalidades íntimas. Que o autoassédio é uma irracionalidade, tá? Então, o que a gente fala? Vamos supor, aí a pessoa não chegou nesse nível ainda. Então, a gente está fazendo uma estratégia para ela começar a tentar chegar nesse nível. Diante de ideia autoassediante, questiona-se. Você vai se questionar. Então, você começou a ter uma ideia esquisita lá, um monoideísmo. Tá. Esta consideração está fundamentada na realidade? Então, você vai procurar ver se isso tem algum fundamento. Há algum indício objetivo que isso é real? E você, depois, ela se enquadra em alguma lógica evolutiva? Você está raciocinando, você está refletindo sobre o que você está pensando. Então, você está começando a tentar quebrar isso aqui. E se você, vamos supor que seja uma questão de culpa, tá? Você fez alguma coisa e você acha que foi errado. Isso pode ser verdade ou não. Como é que você vai checar? Você vai checando aqui. Vamos supor que você começa a checar e verifica, não, realmente eu errei, eu fui culpada disso. Então, eu vou ter condições de fazer alguma ação para corrigir essa situação.
A gente até coloca lá no ciclo, né? Erro, retificação, acerto. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor para todo mundo. Mas vamos supor que essa não tem culpa nenhuma, é tudo uma fantasia da sua cabeça. Você também, com esses raciocínios, você vai começar a desconstruir essa ficção. Então, quando a gente fala qual ação pode ser realizada oportunamente para checar a veracidade dessa ideia, é justamente isso. Aí você vai pensar, isso vai depender, isso é infinito, porque depende do conteúdo da situação. Você vai pegar e vai ver como é que eu posso checar isso. Pode até se perguntar, se você acha que está culpada, que errou em alguma coisa, vai lá na pessoa que você acha que errou e pergunta, eu errei nisso aqui? Então, aí vai variar muito, tá certo? Então, essa questão é isso. A ideia desse pensamento é justamente isso. Você vai desconstruir um pensamento ficcionado que seria o autoassédio.